Oi, gente, e a família? Assuntos que envolvem todo o nosso contexto, a gente traz hoje exclusivamente para você. O negócio aqui vai ferver. Vai, gente, eles não queriam não, mas vai, sabe por quê? Porque são duas pessoas hiper mega inteligentes, mas com pensamentos diferentes, com um propósito em comum. Eles querem o bem da gente, ainda bem. Mas você, será que vai concordar com o que o pastor Celiomar Gouveia vai falar abertamente aqui? Se você não concordar, pode mandar o WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode mandar também, a gente vai passar aqui. Será que você vai estar de acordo com o que o Ederson Viana vai falar aqui? Se não tiver de acordo, pode falar rasgado, a gente vai mostrar aqui no programa, porque o nosso interesse é falar abertamente, sem tomar partidos, tá bom? Já vou deixar bem claro aqui que eu tô neutra na história, eu vou apenas aqui trazer o que o povo tá pensando e o que o povo tá dizendo, e vocês que se virem. Então deixa eu abrir com eles aqui. Bem-vindos, pastor Celiomar Gouveia. Olá, Celine. Animado? Animado sempre, claro. Aleluia. Pessoal da AD Palavra da Vida em peso aqui conosco? Então, e se você me permite, inclusive, eu vou fazer agora, senão depois a gente esquece, né? Quero mandar um beijo para a pastora Andriele, para o Joshua, a Nathalie está comigo aqui, né, minha companheira, para todos os nossos irmãos e irmãs da AD Palavra da Vida, e cumprimentar aqui meu professor Ederson Viana. Para quem não sabe, quando eu fiquei de recuperação em matemática, eu não lembro se foi na 5ª série ou na 6ª série. Ele te envelheceu aí, o Ederson. O Ederson foi meu professor particular na recuperação. Já começou a revanche aqui, gente. Então a Celine tá querendo botar fogo no negócio aqui, mas tamo junto aqui, junto e misturado. Tranquilo, obrigado pelo convite, Celine. A gente que agradece, o Ederson Viana, ele que é aí presidente do grupo Destra, é professor, gente, ele já tem todo um histórico, só que agora a revanche já começou, ele já te botou velho, né? Mas bem-vindo ao programa, oi, gente, boa noite. Boa noite, Celine, prazer muito grande mais uma vez estar aqui no programa Oi, gente. Quero cumprimentar os nossos telespectadores e dizer que, na verdade, não existe revanche, não existe debate. O que nós queremos trazer para vocês hoje aqui, na verdade, são pontos de vista e, principalmente, informação. Porque eu acho que quando nós temos informação, e informação é a base para todo conhecimento, nós temos condições de cobrar mais e nós temos condições de nos posicionar melhor frente a todas as circunstâncias que a vida nos impõe. Então, nós queremos que realmente esse programa de hoje seja um programa consultivo e que possa levar aos seus telespectadores informações importantes para o crescimento das pessoas na vida. Que é isso, gente? Peraí, fecha em mim aqui, eu vou fazer um coraçãozinho para eles, que o amor tá no ar aqui. Brincadeiras à parte, nós realmente estamos aqui unidos com um único propósito, trazer essa informação, trazer pontos de vista e, é claro, para o bem do povo. E falando em povo, a gente já começa aqui o assunto. Como que está hoje a pandemia, no ponto de vista, eu quero que cada um aqui se manifeste, porque na nossa primeira conversa, nós estávamos em pleno aí lockdown, então fecha, não fecha, aquela briga toda, mas agora o negócio já está mais tranquilo, porém o problema continua, então bora lá. O Ederson Viana, seu ponto de vista hoje, a pandemia, quais são os prós, os contras? Na verdade, se a gente for falar do ponto de vista de prós, nós temos que, claro, diante de qualquer circunstância, e eu falo que o crescimento, ele acontece muito fortemente nas dificuldades, é o momento em que a gente tem para reinventar. Não tenha dúvida, do ponto de vista empresarial, nós estamos vendo aí como que muitas empresas estão tendo que se reinventar diante da circunstância da pandemia. Então é um processo que acelerou de uma forma muito grande o crescimento de algumas empresas, e quando eu falo crescimento, nós não estamos falando de crescimento do ponto de vista apenas econômico, mas um crescimento da empresa do ponto de vista de amadurecimento. Nós estamos vindo num processo de transformação das empresas já há algum tempo. As empresas que são analógicas, elas estão tendo que sair do mercado, elas estão desaparecendo. E as empresas, elas precisam passar por um processo de se tornarem digital. E a pandemia, ela veio e contribuiu para a aceleração desse processo.
Então, se você parar para observar o mercado de uma forma mais dinâmica, sistêmica, você percebe que muitas empresas, de fato, tiveram um crescimento vertiginoso nesse momento em que elas tiveram que reinventar. O que é que nós falamos na administração em relação a isso? É o momento de disrupção, ou seja, é o momento em que você precisa, diante de uma circunstância, de um fato, de uma dificuldade, você tem que realmente se reinventar e buscar diferenciais competitivos para que você se mantenha no mercado. Então, lamentavelmente, nós temos muitas empresas que se fecharam durante esse 1 ano e meio que nós estamos vivendo a pandemia, mas também, por outro lado, nós temos muitas empresas que sobressaíram e empresas que estão com um posicionamento muito melhor no mercado, porque esse processo da pandemia trouxe essa aceleração nesse modelo de mudança que precisava acontecer em relação às empresas, que é deixar de ser uma empresa analógica e passar a ser uma empresa digital. Então, ou seja, hoje as pessoas estão consumindo e comprando produtos de uma forma muito digital. E as empresas tiveram que entrar dentro desse processo. Então, aquele empresário que olhou para a oportunidade e procurou, de fato, se profissionalizar e buscou a mudança, esse empresário hoje ele está numa situação melhor. Agora, aquele empresário que não conseguiu fazer essa transição são as empresas que hoje, de fato, estão passando por dificuldade, que estão fechando. Então, se a gente pudesse falar do ponto de vista o que a pandemia trouxe de benefício, eu poderia apenas dizer para você nesse momento que algumas empresas, muitas empresas, de fato, estão em situação hoje mais favorável do que estava antes da pandemia. Agora, do ponto de vista econômico, social, né, e da saúde, nós temos problemas diversos aí para enfrentar ainda. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados, né? Então é um problema muito grande e nós temos um problema muito sério que é da questão principalmente do orçamento. Nós temos um orçamento hoje que ele está completamente desequilibrado em virtude dos gastos com a pandemia e com a queda realmente da arrecadação. Então tem uma série de situações que nós vamos discutir do ponto de vista econômico aqui e social, que a gente vai ao longo do programa colocando algumas informações aqui para os seus telespectadores. Muito obrigada. Esse foi o comentário aqui, ponto de vista, o Ederson Viana. Pastor Celiomar Gouveia, pós e contra atual, o que está acontecendo hoje, à sua vista, o que melhorou, o que ainda está muito a desejar? Bom, eu vou fazer uma análise considerando alguns aspectos da saúde, por exemplo. Quando estivemos aqui naquela primeira oportunidade, vivíamos uma situação onde houve dias que aqui em Goiás, o número de pessoas que morreram no período de 24 horas era na casa de 700, 800, alguns dias ultrapassou a 1.000 mortes no período de 24 horas, só aqui dentro do estado de Goiás, naquele período. Hoje, por exemplo, literalmente hoje, tá, dados oficiais do governo do estado, se você entrar no Instagram do governo do estado, tá lá essa informação, um pouco mais de 2.300 casos confirmados nas últimas 24 horas e 79 mortes, tá, que foram confirmadas em decorrência da Covid. Então, assim, infelizmente, são 79 vidas, pais de famílias, mães, filhos, avós, enfim. Uma vida, 400 mil vidas, são vidas e importam, todas as vidas importam. Mas a gente tem que entender que, de fato, está acontecendo uma desaceleração muito grande em relação à quantidade de mortes. A gente sabe que o perigo ele é muito grande em decorrência dessas novas cepas, dessas novas variantes, mas eu preciso trazer a reflexão, que eu bati muito nessa tecla lá naquela primeira oportunidade, estava tudo fechado, lockdown quase que geral, e o número de mortes lá em cima. E nós estamos já aberto, praticamente o mês de abril inteiro foi aberto, uma tentativa de escalonamento no início do mês que não chegou a acontecer, então passamos abril o mês inteiro aberto e a cada dia que se passa flexibiliza mais a situação dos comércios. Agora já foram, por exemplo, os comércios foram permitidos, funcionamento em relação ao final de semana, o horário até mais tarde, aqui em Goiânia, por exemplo, bares e restaurantes abertos até 1h da manhã, e eu não estou discutindo aqui o que é bom ou o que é ruim, eu vou me ater ao seguinte detalhe: vivíamos uma situação de lockdown ferrenho e o número de mortes lá em cima. Hoje a gente vive uma situação onde lockdown praticamente não existe e o número de mortos está lá embaixo. Isso quer dizer alguma coisa. E na minha opinião, lockdown no Brasil não funciona
e nunca funcionou. Graças a Deus, não a administração pública, por mais que eu entendo que eles estão esforçados e fazendo o seu papel, afinal de contas, nunca passamos por algo dessa natureza. Então, claro que fica aqui o nosso reconhecimento ao prefeito de Goiânia, ao governador do estado, ao presidente da República e a todas as autoridades que buscam, de uma forma ou de outra, o melhor para a população, o melhor para o país, enfim. Mas eu quero atribuir a Deus a honra e a glória. Muita gente do povo de Deus jejuando, orando ao longo desses últimos 2 meses para que uma melhora viesse no nosso país. A gente sabe que ainda há muito para acontecer, mas a gente vislumbra uma luz muito forte aí no fim do túnel, que Deus continue abençoando o nosso Brasil e com certeza a situação hoje ela é já bem melhor, bem mais favorável do que era quando estivemos aqui no primeiro programa. Que bacana, gente. Olha, o ponto de vista até o presente momento, você pode observar, você que está conosco, que está melhor, né? Boas notícias, boas novas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com um assunto polêmico, mas eu quero que você de casa participe conosco. Não esqueça que daqui a pouquinho tem você na TV. Para isso acontecer, você tem que tirar uma selfie, você com a TV de fundo com o programa Oi Gente. Mas Celine, eu estou assistindo no app. Então peça alguém para tirar a fotinha sua mostrando o app. Celine, eu estou assistindo pelo canal, porque o programa Oi Gente também está no canal do YouTube. Não tem problema, peça alguém, bate uma fotinha e mande no nosso WhatsApp. Você mandando essa foto, nós passaremos daqui a pouquinho. Não esquecendo que sua pergunta, o seu comentário, tem todo o valor aqui conosco. Então acesse já o WhatsApp do programa e deixe o seu comentário ao vivo aqui conosco. Pois bem, as estatísticas aí do que se trata ao financeiro, de verbas que foram lançadas durante todo esse período de pandemia, né? Nós pudemos ver aí um movimento, um auxílio favorável do governo federal para estar trazendo benefícios, redistribuindo essas verbas. E a gente vê que, infelizmente, não está acontecendo como talvez deveria ou teve uma demora sobre essa situação. Eu quero saber aqui, do ponto de vista de vocês, a questão da saúde hoje. Saúde, se tratando agora de um ponto bem específico, poderia estar melhor, a gente já tem boas novas, mas será que não corremos o risco aí de trazer de repente uma queda novamente, porque não temos mais leito ou temos? Eu quero essa informação aqui, começando, pastor Celiomar Gouveia, ponto de vista. Bom, quando entramos em 2021 e logo os governos estaduais e municipais embalados por tudo que o STF vem fazendo de mandos e desmandos no nosso país, começaram a agir em relação a lockdown, muito que influenciados pelo governador de São Paulo, diga-se de passagem, então pegaram essa onda e vamos fechar tudo e nós discutimos aquele dia, quem paga a conta? A população, que pagou e continua pagando, e o Brasil ainda vai demorar muitos anos para se recuperar economicamente, para se recuperar do ponto de vista da educação. Eu ouvi uma entrevista de uma especialista esses dias no rádio, e ela disse que o Brasil vai levar pelo menos 10 anos para recuperar o nível de educação que tinha em 2019, em decorrência da pandemia. Agora, o esposo de uma conhecida nossa, por exemplo, ele é proprietário de uma drogaria na região da 44, aqui em Goiânia. As farmácias sempre estiveram liberadas para funcionar durante toda a pandemia, obviamente. Só que a farmácia dele fica na 44. Então, tudo fechou naquela região e a farmácia dele também. Ele teve que se reinventar e, no caso dele, o que ele foi fazer? Ele foi vender verdura na rua. E não há demérito nenhum em vender verdura na rua. Eu quero que você observe a que ponto a situação chegou e como que o cidadão teve que se virar nos 30 em detrimento de uma gestão equivocada, onde, é claro, poderia haver mecanismos diferentes, como, por exemplo, houve na cidade de Chapecó. A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, vivenciou situação de calamidade. Ela chegou a ter o 2º pior número do Brasil por habitante quando o assunto é mortalidade. E graças aos esforços, e não é só
protocolo precoce, protocolo preventivo, mas é um conjunto de esforços do poder público aonde se deixa de lado a discussão política, aonde se deixa de lado a politização da pandemia, como aconteceu na maioria das cidades, e lá a prefeitura municipal, a Câmara de Vereadores, a sociedade em geral decidiu deixar a política de lado e levar em conta de fato e de direito a valorização da vida. Então, a prefeitura abriu, por exemplo, 3 postos de saúde com atendimento exclusivo para o protocolo precoce e preventivo. A prefeitura aumentou drasticamente o número de testagem, não esperando as pessoas passarem mal, sentirem os sintomas, mas a prefeitura disponibilizou para que toda a população fosse testada prontamente. Aí você pega a pessoa na primeira fase, no primeiro momento da doença, houve investimento para que houvesse o aumento da demanda de leitos hospitalares e esse conjunto de esforços foi levado muito a sério. O que aconteceu? Chapecó se tornou referência no Brasil. Diminuiu quase a zero. Tá, mas ok. Deixa eu só entender e já volta com a resposta. O que o senhor está dizendo é então que a má administração da verba pública para a saúde trouxe aí prejuízos nas demais áreas, como economia e tudo mais. Isso poderia ter sido evitado? Daqui a pouquinho ele volta com a resposta e você que está em casa, continue mandando. Tá chegando selfies aqui, você na TV comigo. A gente volta já já. Minha mãe está sempre pertinho da gente. Nos ajuda nas tarefas, se preocupa com cada detalhe. Nos protegendo o tempo todo, ela não quer que nada de ruim aconteça. Às vezes, as coisas saem do controle, mas ela cuida disso como ninguém. Posso contar com ela 24 horas por dia, em qualquer lugar. Isso que é proteção. Ela é a melhor mãe do mundo. A Ancore entende que quem cuida também precisa de cuidados. Aproveite o seu tempo com o que mais te importa. Da sua tranquilidade, a gente cuida. Uma homenagem da Ancore a todas as mães que entendem o valor da proteção. Ancore, clube de vantagens. Assim como mamãe, Ancore protege. Odonto Design, odontologia integrada. Na Odonto Design, todos os tratamentos são feitos por profissionais especializados, que estão sempre investindo em conhecimento e tecnologia de ponta, para realizá-los com total conforto e segurança, pensando sempre no seu bem-estar. Uma clínica moderna, localização privilegiada. Agende agora a sua avaliação. Odonto Design, odontologia integrada, inspirada em oferecer motivos para sorrir. Oi, gente, eu venho pessoalmente apresentar para vocês a nossa parceira de sucesso, Clínica de Estética Corporal Eliane Reis. Bora! Um espaço amplo, agradável e aconchegante, seguindo todos os protocolos de segurança. Sou Eliane Reis, especialista em estética corporal. Você que sonha em uma transformação, agende agora a sua avaliação. Teve má administração da verba pública para a saúde? Olha, na sua opinião? Foi noticiado publicamente, teve governadores e prefeitos ao longo do Brasil inteiro que usaram a verba que foi enviada pelo governo federal, que foi repassada pelo governo federal, para pagar folha de pagamento, para quitar outras contas dos estados, dos municípios e não foram devidamente investidos. Eu não vou entrar no mérito se má administração ou não, mas sem sombra de dúvida, o que foi pedido na primeira fase de lockdown lá em 2020 não foi feito pelo poder público. Quando eles disseram, o Brasil tem que parar, fique em casa, vamos fechar tudo. Por quê? Porque precisamos aparelhar melhor a saúde pública. Ok, a contragosto, a sociedade teve que engolir, houve quem entendeu bem, houve quem não entendeu tão bem, mas aconteceu. Aí, mais de um ano depois, nós estávamos em que situação? No pico de uma segunda onda da pandemia e ficou escancarado
que prefeitos e governadores não levaram a sério quando o assunto foi investimento na saúde, no combate da pandemia. O governo federal destinou mais de 60 bilhões para tratamento, para destinação exclusiva ao combate à pandemia. A pergunta tem que ser feita: o que foi feito esse dinheiro? Fora todos os demais repasses, só o estado de Goiás recebeu mais de 26 bilhões entre recursos de diversas finalidades enviados aqui para o nosso estado. Agora, a pergunta, a reflexão, melhor dizendo, tem que vir em que aspecto? Por exemplo, no Brasil, o STF, que possui 11 ministros, custa cerca de 700 milhões de reais por ano. Cada ministro do Supremo Tribunal tem 220 funcionários. Existe um funcionário para cada ministro, por exemplo, só para ajeitar a roupa dele quando ele vai sentar na cadeira, para puxar a cadeira para ele sentar, para ele levantar. Isso é um cúmulo do absurdo. Eles têm tratamento melhor do que reis. Aí é inconcebível que, aqui que é o ponto, é inconcebível que pessoas que ganham milhares de reais, dezenas de milhares de reais, a mesa tá farta. Só o auxílio de alimentação de um ministro, você sabe quanto é, Celine? Você faz ideia? 90 mil reais por mês. Você, trabalhador, quanto é o seu auxílio de alimentação na empresa que você trabalha? Quanto você gasta por mês, pai de família, com feira e mercado na sua casa? Cada um dos 11 ministros do STF tem 90 mil reais por mês. Segura, produção, segura. A produção fica aqui, segura, gente, segura, fica aqui. O negócio aqui tá fervendo, tá esquentando e eu preciso saber. O Ederson Viana, ponto de vista político, poderia estar melhor? Erros, acertos? Você concorda, não concorda? Diz aí pra gente. Ok. Celine, eu não vou entrar aqui principalmente em questões de ordenamento jurídico e de estrutura jurídica, porque eu estaria também entrando dentro da Constituição Federal do país. Então eu não vou entrar nessa seara, porque eu acho que não tenho nem capacidade para discutir isso, para emitir alguma opinião dentro da estrutura que existe hoje no país. Agora, não tenha dúvidas de que a questão da gestão, né, nós temos que analisar ela de forma muito rigorosa e de muito específica. Nós vivemos num país que é um país continental, né? Primeiro característica peculiar que nós temos dentro do nosso país. Eu não posso comparar o Brasil com nenhum país da Europa, porque nós estaríamos comparando um país que equivale muitas das vezes menor do que um estado que nós temos hoje aqui no país. E sem contar outras questões econômicas, culturais, que não dá para a gente começar a fazer comparações. E nós brasileiros, e principalmente os brasileiros com um pensamento muito linear, eles acabam fazendo comparações que eu acho que não são pertinentes e muito desleais. Realmente você querer comparar um país do tamanho que é o Brasil com uma cultura da Europa, com um país pequeno da Europa, que é muito mais fácil você administrar algo que é muito menor. Como o próprio pastor aqui mencionou o caso, por exemplo, do Chapecó, né? Lá do Rio Grande do Sul. Então, obviamente, eu não tenho dúvida disso, que num país como o nosso, que é continental, que é muito grande e que nós temos aí muitos estados, claro que houve negligência, claro que houve realmente, porventura, algum tipo de desvio, mas nós temos aí uma CPI que foi aberta justamente para apurar esses fatos. E se de fato houve, né, alguma negligência e algum equívoco, eu acho que deve, então, ser punido, e nós temos que acreditar, enquanto cidadão, na nossa estrutura jurídica. Porque se não acreditarmos na estrutura jurídica, vamos acreditar em quê? Então eu acredito, e obviamente, como eu disse no início da minha fala, eu não vou, em nenhum momento da minha fala, criticar o nosso ordenamento. Até porque nós temos isso embasado dentro de uma Constituição que, né, faz a regra de todo esse ordenamento jurídico que existe hoje no país. Agora, existem informações equivocadas, como essa questão, por exemplo, dos 60 bilhões que foi repassado para os estados.
esses 60 bilhões não foi totalmente verba extra para os estados. Dentro desses 60 bilhões, nós tínhamos inclusive repasses de ICMS que, de fato, devem voltar para o estado, para o orçamento dos estados em relação ao ICMS, ou seja, aos tributos que o governo, de fato, tem que repassar para os estados. Agora, nós temos situações equivocadas, não tenho dúvida disso, e eu acho que nós tivemos negligência, inclusive do nosso presidente da República, de tomar decisões de forma tardia. Réplica? Ou a gente já pode ir para o próximo assunto? Não, eu quero fechar meu raciocínio. Até porque, ainda falando sobre o judiciário no Brasil. Além do que eu já mencionei em relação ao STF, o judiciário não é só STF. No STF, a opinião ela é minha, apenas minha, não reflete a opinião do programa, da emissora e de mais ninguém. A minha opinião, Celiomar de Gouveia Alves, infelizmente, dada a conjuntura atual, não acredito no STF. Eu acredito no judiciário. O judiciário é muito maior do que o STF. Aliás, existem ministros que estão no STF e que não têm nada de judiciário porque nunca foram e não são juízes. Na minha opinião, para ser ministro do STF, deveria ser cargo de carreira. Um indivíduo que foi juiz, que passou pelas esferas dentro do estado de atuação dele ou da Justiça Federal, aí chegaria um momento onde, por mérito e não por politicagem, por mérito ele alcançaria uma cadeira no STF. Hoje os ministros do STF fazem o que querem e quem tem poder para, de repente, tirar um ministro de lá, simplesmente está de mãos atadas, que é o Senado Federal. E está de mãos atadas por quê? Vamos lá. A CPI que foi aberta agora, na pior hora possível, o Senado Federal não voltou ao plenário presencial. Como é que você coloca uma CPI dessa natureza, tá, em abertura, aonde boa parte das tratativas nesse primeiro momento vão ser feitas de forma não presencial? Isso é palhaçada, vai terminar em pizza. O relator dessa CPI, o senador Renan Calheiros, ele tem um filho que é governador. Então, como é que ele vai ser isento? Essa CPI é para inglês ver. O que existe é uma mobilização da esquerda, do centrão, uma aparelhagem da política contra a presidência da República. Isso é um fato. Agora, o judiciário no Brasil inteiro custa quase 200 você não ouviu errado, 200 bilhões por ano. Mais ou menos 1,5% do PIB do país inteiro. O sistema judiciário custa. E eu não estou dizendo que um juiz não deve ganhar bem, muito pelo contrário, deve ganhar muito bem sim. Só que a Constituição diz que o teto salarial é um pouco mais de 39 mil, se eu não me engano, R$ 39.500. 65% dos juízes no Brasil ganham mais do que o teto salarial. Interessante que quando o assunto é o salário deles, a lei fica de lado. Então tem muita coisa que se rever. Agora, que se pagasse R$200 mil para o juiz, não é esse o ponto. O que não pode acontecer é pessoas que têm salário garantido na conta e está tudo certo, decidir o que é trabalho essencial, o que é trabalho não essencial e assim por diante. Só fazendo um adendo aqui, os 60 bilhões que eu disse, esse valor foi sim, integralmente, os 60 bilhões repartido. Não estou dizendo que seja muito valor, que o valor seja muito grande, essa é uma outra discussão. Mas esses 60 bilhões foi destinado aos estados e municípios exclusivamente, como verba, sim, exclusiva para o combate à pandemia. Houve muitas outras destinações, por exemplo, só Goiás, se você considerar tudo que veio de verba federal, foi mais de 27 bilhões. Aí, de fato, o professor Ederson está certo quando ele diz que essa verba não veio em dinheiro, abatimento em ICMS, em dívida com a União, mas os 60 bilhões foram repartidos entre os estados em dinheiro, tá? O que não foi em dinheiro foi enviado como equipamento, respirador, UTI, infraestrutura para o combate específico, instalação de hospital de campanha, que aqui em Goiás, aqui na região, por exemplo, do entorno de Brasília, eu não sei porquê, o governo federal foi lá, instalou o hospital. Poucos meses depois, o governador do estado fechou o hospital. No pico da segunda onda, o hospital de campanha do entorno de Brasília estava fechado. Produção, então, corta, tréplica ou a gente muda de assunto? Vamos mudar de assunto, Celine. Nós temos assuntos mais aqui. Importantes ainda. Gente, aqui está sendo cronometrado, gente. Aqui está sendo contabilizado. Debate é debate, você tem um tempo, se posiciona, não deu tempo, corta e vamos que vamos. Direito à réplica, tréplica.
E agora, esse aqui é claro que a gente vai falar, que é o ponto de vista aqui do cidadão. Ele se manifesta dizendo aqui a respeito sobre as vacinas. E ele faz aqui uma pergunta: o que vocês acham sobre essa questão da vacina? Né? Estão dizendo aí que prioriza isso, prioriza aquilo. Ou seja, algumas são mais importantes que as outras. Essa pessoa, eu não sei de qual classe que você é, meu querido, deixa aqui a sua idade. Mas vamos falar então do assunto de vacina, que aí vai esclarecer para você todos esses fatos. O painel de vacina aí no Brasil, ele segue no ranking aí bem atrasadinho, né? E o que vocês estão achando sobre essa situação? De fato tem melhorado, tem amenizado, é uma esperança ou não? A gente vai dar aqui 2 minutinhos para o ponto de vista relacionado a essa estratégia. O Ederson Viana, o que você acha? Na verdade, Oceline, o que eu acho, e aí eu acho que nós temos que levar em consideração algumas variáveis mais uma vez em relação a isso, porque não dá para a gente omitir apenas uma opinião dentro de uma análise muito rasa. Nós temos, como eu disse na minha fala anterior, um país continental, país muito grande, muito populoso, e obviamente quando nós estamos falando aí da programação que foi estabelecida em relação à vacinação, isso não foi estabelecido de uma forma aleatória, né? Isso não foi feito de uma forma empírica, isso foi feito de uma forma científica. Então, ou seja, começou-se a vacinar realmente os idosos, ou seja, aquelas pessoas que realmente têm hoje o grupo de risco. E aí dentro do grupo de risco, aquelas pessoas que estavam à frente do combate da Covid-19. Então, ou seja, eu não posso criticar em momento nenhum aqui as estratégias que foram adotadas em relação à vacinação. Deixa eu te fazer um adendo aqui à minha pergunta e vou te dar mais 1 minuto para a resposta, porque eu quero que isso valha para os dois. Complementando essa ideia, tá? Foi passado, até foi auge aí de um debate esses dias atrás, de uma polêmica, porque empresários desejaram ter a vacina, né, para estar aí repassando aos seus funcionários. E foram até alguns vistos com maus olhos, né? Então, já dentro desse assunto, responde, dá seu ponto de vista. Bora! Não, sem dúvida. Se isso fosse possível hoje, não tenho dúvida que a maioria das pessoas, dos empresários, estariam vacinando seus funcionários e aqueles que têm poder aquisitivo, com certeza estaria pagando o que fosse necessário para vacinar. O que acontece hoje é que nós não temos capacidade de produção. Você não consegue hoje ter a quantidade de vacinas que seria necessário para imunizar todas as pessoas e no ritmo que nós gostaríamos que fosse. Agora, não adianta também eu querer comprar e não ter para comprar, porque a capacidade que nós temos hoje produtiva, ela não atende a essa necessidade. Então eu acho que nós estamos sim num ritmo ainda muito lento, porque à medida que a faixa etária ela vai diminuindo, nós temos uma quantidade maior de pessoas. Não tenha dúvidas disso, que nós vamos demorar muito a chegar, por exemplo, na faixa etária de 18 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, já está vacinando pessoas, né, com 15 anos de idade. Agora, o ritmo que nós temos hoje no país e principalmente, eu volto mais uma vez que eu falo que nós deveríamos ter tomado atitude a nível nacional lá atrás e que não foi tomada, é nesse sentido. Se algo tivesse sido feito no momento correto, nós teríamos hoje, com certeza, um maior número de vacinados e nós teríamos condições de comprar muito mais vacinas do que o país está comprando hoje. Houve negligência do nosso presidente da República. Pastor Celiomar Gouveia, dentro do assunto de vacina, o que acha, o que não acha e até dando aí uma réplica no assunto, fique à vontade, a partir de agora, 3 minutos valendo. Em primeiro lugar, não houve e não há negligência do presidente da República. Pelo contrário, se não fosse o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil estava quebrado, Goiás estava quebrado, Goiânia estava destroçada. Essa fala não é minha, é do prefeito da cidade de Cuiabá. Essa fala não é minha, é do governador do estado do Tocantins. Homens que, sem politizar o assunto, reconhecem que se não fossem as iniciativas federais, o Brasil estava numa situação pior, por exemplo, do que a Argentina, que nos anos 90 e no início dos anos 2000 era a dondoquinha da América do Sul e hoje é um país quebrado, arrebentado.
O governo Jair Messias Bolsonaro, o governo federal fez e faz muito bem pelo Brasil. Só que em fevereiro de 2020, quando o presidente quis decretar estado de calamidade no Brasil, impedir que o carnaval acontecesse e tantas outras coisas, os governadores não aceitaram, os prefeitos não aceitaram e o STF não aceitou. Naquele momento, ninguém estava morrendo por conta da Covid-19 no Brasil. O que disseram? Não, é só uma gripezinha. Essa fala não foi do presidente da República. Quando ele pesquisa na internet, pega a data da fala do presidente, você vai ver que ela foi posterior à fala do Dr. Drauzio Varela em a televisão nacional no Fantástico. Foi o Dr. Drauzio Varela que chamou o Covid de gripezinha. E um dia o presidente Bolsonaro, ironizando o Dr. Drauzio Varela, repetiu a fala. Mas do Varela falaram o quê? Absolutamente nada. E o presidente Bolsonaro, vamos arrebentar ele. Bom, o que acontece no Brasil está muito claro. As pessoas não engolem a personalidade do presidente. As pessoas queriam um presidente engomadinho, todo cheio de coisinha, cheio de não me toque, o queridinho da nação, o queridinho do mundo, um presidente que negocia, que vende a Amazônia, um presidente que se curva perante a União Europeia, o presidente que se curva perante os Estados Unidos, e o presidente Bolsonaro não é assim. Ele não se curva perante nenhuma outra nação e não se curva muito menos perante a governadores e prefeitos. O que acontece é o seguinte: por que não compramos vacina antes? Segura Brasil, direito à tréplica, logo após o intervalo. Debate é assim mesmo, a gente fica aqui. Gente, o coração tá saindo pela boca, mas a gente volta já já e com o seu beijo, seu abraço, seu comentário. Odonto Design, odontologia integrada. Na Odonto Design, todos os tratamentos são feitos por profissionais especializados, que estão sempre investindo em conhecimento e tecnologia de ponta, para realizá-los com total conforto e segurança, pensando sempre no seu bem-estar. Uma clínica moderna, localização privilegiada. Agende agora a sua avaliação. Odonto Design, odontologia integrada, inspirada em oferecer motivos para sorrir. A Ancore, Clube de Vantagens, é uma das maiores associações de proteção veicular sem fins lucrativos e busca levar até você os melhores serviços e benefícios, pois acreditamos que a sua trajetória é muito valiosa para ficar à mercê dos diversos obstáculos da vida. E é pensando nisso que atualmente contamos com uma excelente infraestrutura e profissionais capacitados para entender e atender às suas necessidades, construindo o seu e o nosso progresso. Oi, gente! Empolgada, exagerei, produção. Tá gravando? Bora! Começou! Nós que já estamos aí nas redes, mas agora na TV e agora no canal. Aqui a gente vai falar rasgado. É o programa Oi, gente, eu aguardo você. E se você não quer perder nada do que vai rolar por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando chegar novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Oi, gente! Eu disse que a chaleira ia ferver. E você de casa tá achando que programa Oi, gente? É alegria, mas também é informação. E no que se tange ao conhecimento, às informações, elas são diferentes mesmo, ponto de vista diverso, mas eu quero saber, antes da gente voltar para a tréplica aqui com ele, o Ederson Viana, você que está conosco aí, não esquece, manda a selfie, daqui a pouquinho é você na TV, tá bom? E detalhe, viu, produção? Pega aí a selfie de quem mandou no meio de semana, porque teve pessoas assistindo aí o nosso programa na quarta-feira, no domingo. Deixa eu já mandar beijo para vocês que nos dão audiência aí todas as quartas, 11 da manhã e aos domingos, 17. Participe, porque sempre ao vivo aqui a gente vai trazer a sua fotinho, o seu comentário, tá bom? Beijão para todos que estão conosco. Pastor Célio, a irmã Deuseni, tá todo mundo conectado aí. Deixa eu mandar um beijo, um abraço especial
Para Biselídia, ela que está com... Biselídia, já vacinou, Biselídia? Manda aqui mensagem para mim, para dizer se você já vacinou. Porque eu sei que você já está na faixa etária aí, que foi prioridade. Um abraço especial para toda a D, Palavra da Vida, irmão Jonas, Juscelia, Anderson e Patrícia. Deixaram o seu alô. Daqui a pouquinho a gente volta a Você na TV. O Ederson Viana, tréplica ou não? Na verdade, Celine, eu não vou nem fazer tréplica porque eu falei aqui no início do programa que não estaria aqui para discutir política. Quando o pastor Celiomar fala apenas de que o brasileiro esperava um presidente que fosse engomadinho, na verdade eu acho que essa não é a vontade que o brasileiro teria ou tem. O que o brasileiro tem de fato é a necessidade de se ter um presidente que de fato governe, que de fato lidere e que de fato faça política e que faça realmente ações que sejam pontuais para mudar o cenário que o país está hoje. E se nós formos olhar desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, nós não temos nenhuma novidade. Pelo contrário, os números nos mostram que nós estamos num cenário ainda pior do que nós estávamos antes de 2019. Então, ou seja, os números são suficientes para dizer tudo. O que eu quero dizer para você que está em casa, que é o nosso telespectador, e que pode ser um dos 14 milhões de brasileiros que está desempregado nesse momento, que nós temos que fazer do limão uma limonada. Não adianta nós discutirmos política, não adianta nós entrarmos em debate nenhum nesse momento. O que nós temos que fazer agora, nós enquanto brasileiros, é tentar mudar esse cenário para que a gente de fato possa voltar a empregar esses 14 milhões de brasileiros que estão desempregados e que está faltando alimento na mesa da família. Quando você está hoje andando pela cidade, a cada sinal que você para, nós temos 3, 4 pessoas ao lado do seu carro pedindo comida, passando fome. Isso significa o quê? Está faltando política para que isso seja combatido. Então é disso que nós estamos falando. Não adianta nós fazermos discurso aqui de direita, de esquerda, de PT, e eu não estou aqui fazendo ideologia a partido nenhum, porque eu também nunca acreditei no PT, nunca votei no PT, mas nós temos que cobrar o quê? Competência é o que falta para o senhor presidente Jair Bolsonaro. Segura! E competência é algo que faz a diferença. Eu preciso aqui mandar o comentário. Eu disse que eu ia falar abertamente. Você escreveu, a gente fala. Olha aqui, opiniões adversas. Na minha opinião, se não fosse o presidente da República, seríamos uma segunda Venezuela. O Anderson Arcanjo deixa o seu comentário e diz aí, olha, concordo plenamente com o pastor Celiomar Gouveia. Tá aí comentário da Deuseni. Mas também tem aqui o contra, ele está dizendo assim, fale para esse pastor que ele deve ir para a igreja, cuidar das ovelhas, o Estado brasileiro é laico, Deus, Jesus não se envolvem com política. Fernando Dias deixando seu comentário aqui conosco também. Galera, Fernanda Dias, né, deixou o comentário. Meu Deus, meu pai, o povo aqui tá bravo, Jesus. Mas é isso, política não tem como fugir, ela está em todos os lugares, em todas as conversas. E enfim, são pensamentos adversos, mas que a gente está tratando aqui com você, conhecimento. Eu concordo com você, Paulo Neves, o programa tá pegando fogo! Eu vou inventar um quadro aqui igual da Eliana, não posso copiar, chama o bombeiro! Não posso, meu Deus do céu! Deixa eu mandar um beijinho especial aqui também, deixa eu ver. Ah, sim, tem pessoal que tá mandando selfie, ok. Daqui a pouquinho, Você na TV aqui comigo. Galera, o assunto aqui agora é o seguinte... Eu faço uso de um comentário que foi feito baseado em algo que eu vivi ainda hoje. Achei engraçado, não vou chamar ele aqui porque ele é muito tímido, ele tem apenas 7 anos, é o meu filhinho Davi. Enquanto eu vinha para o programa de TV, ele olhou assim para fora enquanto a gente parou no sinaleiro e ele viu um ônibus lotado. E do nada ele saiu com a conversa, ele disse assim... Ele fala meio que embolado ainda, né? Então ele olhou e falou assim, Colônia, olha lá o ônibus lotado. Eu fiquei assim, admirada com o ponto de vista de uma criança de 7 anos, né? Porque a gente está em casa, a gente fica assim, olha, cuidado, a gente bota máscara, vai para a escola é particular, então tem todo um cuidado. Então a criança já está tendo essa percepção. E falando nesse assunto de ônibus, pegando o gancho aqui na mensagem
da Maria, que mandou aqui uma mensagem dizendo: olha, eu acho engraçado tudo isso de política, porque ninguém está olhando para os pobres. Vou falar a linguagem dela aqui, tá? Vou traduzir. O que ela está dizendo é: falam, mas estão fazendo muito pouco. Inclusive, eu vou para o trabalho, ônibus lotado. E eu vou trazer esse questionamento da Maria, junto com esse ponto de vista do meu filho, para a seguinte ideologia nesse momento. Existe uma politização em tudo isso e uma, posso dizer, rasgado, se não puder já disse, uma máfia a respeito de algumas questões que alguém diz assim, não toca nisso, mas isso traz benefício para o povo, e aqui o assunto é benefício para o povo, tanto sócio, político, né, econômico, na saúde. A pergunta que não quer calar, eu começo aqui, pastor Celiomar, dá o seu ponto de vista a respeito disso. Ônibus, né, a respeito dessas aglomerações, a respeito de tudo isso. Existe uma politicagem ou não? Existe quem coloca a mão e disse, nesses aí não mexe? Qual o seu ponto de vista? Porque isso tudo está sendo aí ou um benefício ou um prejuízo para a população. Qual o seu ponto de vista, pastor? Bom, primeiro eu quero responder a nossa telespectadora Fernanda. O Estado é laico, mas não é laicista. Se você acha que um pastor não pode falar sobre política, cidadania, etc., bom, reflete o nível da sua opinião, não da minha. Eu sou informado sobre o assunto e não venho aqui só para falar, os números mostram. Não, quando eu falo de números, eu menciono quais são os números. O que acontece no Brasil é o seguinte, eu sou a favor do lockdown, quero deixar isso bem claro. Se ele fosse real e implantado da forma verdadeira. No Brasil nunca foi, sempre foi politizado o lockdown e aí entra a questão dos ônibus. Agora, veja bem, a lei de número 14.125 do nosso querido senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ela só foi votada e aprovada dia 10 de março. Será que qualquer telespectador sabe que lei é essa? Eu desacredito. Se sabe, manda aí no WhatsApp do programa. Sabe o que acontece? O brasileiro gosta muito de falar sem entender do que está falando. Essa lei determina que o Brasil, então, poderia comprar vacina, por exemplo, da Pfizer, que é um laboratório internacional. Sem essa lei aprovada, o governo federal não poderia comprar a vacina. Ele poderia negociar, como de fato as vacinas estão sendo negociadas desde o ano passado. Compra, não pode. Por quê? Porque o laboratório, para vender para um país, exige que o país assuma os riscos e a responsabilidade. A lei foi votada apenas no último dia 10 de março. Como é que os senhores e as senhoras querem presumir que o presidente Bolsonaro fez pouco, fez muito e continua fazendo muito? Celine, só deixando algo claro, o Brasil não está atrasado quando o assunto é vacinação. Não podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos possui 45 estados, salvo engano, e quando o assunto foi combate à pandemia, houve uma unificação dos estados. O Brasil tem 27 estados e quando o assunto foi pandemia, o STF disse, o governo federal não entra. E a prerrogativa é do governo do estado. E depois disse, não, a prerrogativa é do governo municipal. Então você tem mais de 5 mil municípios onde cada prefeito faz do jeito que quer. Como é que agora nós vamos atribuir culpa ao governo federal? Quem mandou fazer lockdown na sua cidade? Foi o presidente? Não. Então esse povo que está na rua pedindo esmola, como foi colocado pelo professor Ederson, não é de responsabilidade do governo federal. É do prefeito que fechou o comércio, é do governador que fechou o comércio. Então veja bem, o Brasil só vacina menos do que Estados Unidos, Índia e China. Está atrasado quando o assunto é vacinação? Só Estados Unidos, China e Índia vacinam mais do que o Brasil. Celine, sabe por que eles vacinam mais? Porque eles produzem suas próprias vacinas. O Brasil só vai ser independente quando o assunto for insumo farmacêutico para a produção de vacina só no segundo semestre. A lei já foi aprovada, já estão comprando, negociando tudo com a Índia, só que apenas no segundo semestre o nosso país vai ter autonomia. Aos trancos e barrancos, com tudo e todos. E não é o povo que quer que o presidente Bolsonaro seja diferente. Eu não disse que é a população. Eu disse que há a imprensa e há uma parte das pessoas, os esquerdistas, aqueles que talvez não são petistas, mas são anti-bolsonaristas. Essa que é a verdade, essa que é a verdade. O Ederson Viana tem réplica? Não, na verdade, mais uma vez, não é réplica, né? Quando o pastor Celiomar fala em relação à questão das vacinas, a vacina ela não de fato feita a gestão nem pelos estados e nem pelos municípios.
Isso é feito a nível nacional, é pela União. A política que foi estabelecida de vacinação não é dos estados e do município, e sim da União. Agora, com relação às políticas do combate à Covid, aí sim nós temos a atuação aí do governo e também dos municípios. Galerinha, que pena, 1 hora passou voado com essa dupla bombástica de conhecimento aqui, gente! Eu quero deixar a minha gratidão a eles, considerações finais, mandando aí o seu abraço pra galera, porque a gente vai voltar com Você na TV. Então, manda beijinho, manda abraço, manda o que aí, pastor Celiomar? Diga! Olha, eu quero concluir dizendo, claro que há um atraso no repasse das informações dos municípios e dos estados, o Brasil é muito grande. Mas hoje, por exemplo, os estados e municípios não conseguiram aplicar 60% das vacinas que foram já destinadas e enviadas pelo governo federal. Quando eles alcançarem isso, o número vai melhorar ainda mais. Mas o Brasil já vacina aí na média superior a 1 milhão de pessoas dia. O nosso país vai muito bem, obrigado. Graças a Deus, em primeiro lugar, e segundo, graças à excelente gestão do nosso presidente da República, que apesar de tudo e de todos, tem feito um excelente trabalho. Votei no presidente Bolsonaro e 2022, se Deus quiser e ele for candidato, eu quero estar vivo para poder dar meu voto novamente para o presidente Bolsonaro. No mais, Celine, obrigado pelo convite, agradeço o professor Ederson, prazer estar aqui ladeando você e um abraço para todos esses telespectadores fantásticos. Deus abençoe o Brasil, amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pastor Celiomar, eu que agradeço esse homem de Deus, pastor aí renomado, com alto conhecimento e se dispôs a vir aqui falar dessa temática tão séria, porque envolve ser humano, envolve o coração, envolve as emoções, afinal de contas afeta tudo e todos. O Ederson Viana, muito obrigada pela presença, acrescentou muito no conhecimento. Deus continue te prosperando, te abençoando. Mande abraço, mande alô. Ok, Celine, eu não posso concordar com o pastor Celiomar quando ele diz que o Brasil vai muito bem, obrigado. Um país que está com 14 milhões de desempregados não tem a menor condição de estar muito bem, obrigado. Nós temos aí as pessoas que estão passando fome e a gente está vendo isso todos os dias, a todo momento, né? As pessoas próximas que estão sedentas realmente aí pedindo comida, fome. Então, o que nós precisamos nesse momento, e eu quero deixar para você, telespectador, no momento em que nós não podemos contar com os governadores, com o presidente, com as políticas que realmente deveriam ter sido feitas e não foi feito, nós temos que contar com quem? Com Deus e com a nossa competência. Então eu quero dizer para você que está desempregado nesse momento, e aí eu acho que informação hoje, nós temos muito mais acesso à informação do que nós tínhamos no passado, e eu falo que para que a gente mude o cenário hoje que nós estamos vivendo em relação à questão da empregabilidade, nós temos que tomar consciência de que nós precisamos, nos aprimorar a cada dia mais. Vem pra cá, e aí, Celine, só um minuto. Eu acho que a igreja tem um papel fundamental nesse momento em que a gente precisa transformar as pessoas e fazer com que as pessoas realmente busquem melhorar as questões profissionais de conhecimento e as suas competências. Por isso, e aí eu quero dizer para o pastor, deveriam ter fechado nunca as igrejas e que não incorram nesse erro nunca mais. A igreja é o último refúgio e que permaneça aberta sempre. Corta microfone, produção, porque infelizmente o tempo esgotou. Perdão para vocês convidados, é porque acabou o tempo, porque senão eu passaria com vocês aqui mais 1 hora com muito prazer. Se aceitarem, a gente volta, com certeza, porque eu gosto disso. Isso fala de gente. Não tem como fugir. Política e religião tem tudo a ver e dá isso mesmo. Eu não vou poder nem falar todo mundo que mandou mensagem, então rapidinho, produção, você na TV. Quem teve comigo aí? Fala aí, produção, quem foi? Quem foi? Rapidinho. Olha, gente, é ele mesmo. Semana passada. O Osmar, é isso? Ele que é apresentador, não acredito, que honra! Você também que apresenta aqui, é nosso parceiro aqui da Rede Capital. Beijo pra você, meu querido. Isaac, um abraço da tia. Quem mais produção? Quem mais produção?
Olha aí, o vovozão, meu paizão, o pastor Célio. Um beijo carinhoso a todos vocês que estiveram conosco. A gente fica por aqui, mas segunda eu volto passando todas as selfies, prometo. E eu volto falando mais dos comentários, porque não vai dar mais para reproduzir. Galera, segunda tem coisa boa chegando, porque é mês de maio, é mês das mães. O assunto do mês é todo nosso, então é para você mãe, é para você filho, é para você família. Eu aguardo você, nosso encontro na próxima segunda-feira, às 20h30, ao vivo. Não esqueça, fique com Deus, fica na paz e se eles aceitarem, a gente volta com certeza. Beijo, tchau, tchau!